o dom de línguas. O dom de línguas. Dom de línguas e o dom de variedade de línguas, eles são distintos, tá? São distintos. Então vamos lá. Falar em línguas, né, é a maneira sobrenatural de falar em língua pelo Espírito Santo. Agora, o interpretar as línguas é a maneira sobrenatural também, dada pelo Espírito Santo, que a pessoa interpreta a língua não quando quer. Não quando quer, mas quando Deus usa. Tá? Por exemplo, a pessoa que recebeu o dom de interpretação das línguas. Alguém está falando em língua sobrenatural, língua nunca antes aprendida, e aí a pessoa fala, agora vou interpretar. Não, não é assim. A interpretação é dada pelo Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo concede a interpretação que a pessoa entende o que a outra está sendo falada ou está falando ali em línguas, tá? O dom de língua, ele está distribuído, como eu disse, em duas classes, né? Falar em línguas e variedade de línguas, de forma que o falar em línguas é o falar devocional, falar para a sua própria edificação. Note aqui, capítulo 14, versículo 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Note, duas questões aqui nos dons. Primeiro, o que fala em línguas não fala ao homem, fala a Deus. Então fala a Deus diretamente. Então por isso que é uma língua desconhecida, nunca aprendida. Isso aqui não é idioma humano, não é inglês, espanhol, alemão. Quem aprende isso não é falar em línguas, é falar de forma sobrenatural, nunca aprendida, e fala direto com Deus. É um segredo que fala com Deus. Também não é a língua dos anjos, tá? Conforme tem gente que pensa que é. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu falasse, não está dizendo que fala, tá? Se, por exemplo, imagina que eu vejo um carro e falo assim, rapaz, esse carro, o defeito desse carro foi tão grande que ainda que eu fosse mecânico, eu não conseguiria consertar. Eu estou dizendo que eu sou mecânico? Não, eu não estou dizendo. Ainda que eu fosse, mas não sou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, Paulo não está falando que as línguas faladas são dos homens. E não são dos homens. As línguas faladas são línguas divinas. As línguas faladas na igreja elas são dadas pelo Espírito Santo. Atos 2 e 4 diz, e cada um falava em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E o Espírito Santo concede que a pessoa fale. E está falando a língua do Espírito Santo. A língua que o Espírito Santo dá que a pessoa fale. Conceda que fale. Então, como o Espírito Santo é Deus, as línguas faladas na igreja são línguas divinas. Não são língua de anjos. E fala direto com Deus. E quando a pessoa fala direto com Deus, ela fala em secreto com Deus. Os demônios que eram anjos não entendem, porque não é de anjo a fala. É como se você pegasse o telefone e particular, secreto, celular secreto de Deus e falasse secretamente com Deus. Então, primeira razão de falar em línguas é o falar devocional, é o falar secretamente com Deus. O segundo motivo é que fala para a sua própria edificação. Então, não se pode proibir o falar em línguas, porque a língua é para a edificação. Se eu sou edificado ao falar em línguas, então por que eu vou proibir? Por que eu não vou falar? Por que eu não vou buscar? Essa edificação é como se a bateria espiritual do crente estivesse acabando, ele enfiasse agora os 2 dedões na tomada e recarregasse as baterias. Então alguém, quando está falando em línguas, está carregando ou recarregando as suas baterias espirituais. Suas forças são recarregadas e a pessoa é edificada, ok? Agora, tem também, esse é o dom de falar em línguas. Agora tem a variedade de línguas. Aí, variedade de línguas, já é preciso o dom de interpretação das línguas. Então, se a pessoa fala variedade de línguas, ela precisa, então, buscar a interpretação dessa variedade das línguas, que é para que haja entendimento.
ok? Em algumas Bíblias, ainda quero explicar que em algumas Bíblias, por exemplo, aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, aparece assim, Coríntios, capítulo 14, e o versículo 3, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha, aí aparece a palavra estranha. A palavra estranha aqui aparece em itálico, ela aparece deitadinho. É importante lembrar que todas as vezes que na Bíblia, em português, vier essa palavra em itálico, deitadinho, é a fidelidade do tradutor em mostrar que essa palavra ela não está no original. Ela só está ali para dar sentido ao texto. Porque toda tradução tem palavra que, se você traduzir literalmente, às vezes fica sem sentido. Aí você tem que colocar uma outra palavra só para dar sentido, tá? Então aqui, essa palavra língua estranha, a palavra estranha não está nos originais. Língua estranha não está na Bíblia. Então o correto é falar em outras línguas. Falar em outras línguas. Eu não gosto da palavra língua estranha. Estranho, tudo que é estranho, desconhecido, tem uma característica de que não é digno de crédito. Então eu não gosto da palavra língua estranha. Eu prefiro falar em línguas ou falar em outras línguas. Então é o que está na Bíblia, é o que está lá em Atos 2, falar em outras línguas. Eu não gosto da palavra estranha. Primeiro porque ela não existe na Bíblia. Ela está aqui na versão português, ou na tradução em português, apenas para dar sentido. Ela não está no original. Então, nós não falamos em língua estranha, nós falamos em outras línguas. Falamos em línguas desconhecidas pelos homens. Só que quem fala sabe que está falando da parte de Deus. Não pode não saber o que está falando exatamente, mas sabe que está falando direto com Deus e para a sua própria edificação. Ok? Muito importante a gente compreender essa parte aí. Ok? Propósito do falar em língua hoje. Primeiro, para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, verso 4. Segundo, diálogo secreto com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Terceiro, é uma recomendação bíblica para buscar e jamais deve ser proibido. 1 Coríntios 14, 12 e 39. Tá? Não se pode ser proibido e deve ser buscado. Buscai. Em quarto lugar, não tem propósito falar em línguas. Atenção a isso. Falar em línguas não tem como propósito evangelizar. Não tem. Então, vamos ver isso. Por que falar em línguas não pode ser idiomas? Por que não pode ser idiomas? E por que o falar em línguas não tem como propósito evangelizar? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: se, pois, toda a igreja se congregar num só lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura estáis loucos? 1 Coríntios 14, 23. Olha, se o ímpio entra na igreja e ouve as pessoas falando em língua e fala: esse pessoal está doido, o pessoal está louco, eles vão se converter pensando assim da gente? Não vão se converter. Então falar em línguas não tem propósito de evangelizar. Segunda questão, por que não tem o propósito de evangelizar? Em Atos, capítulo 2, Atos 2, alguém mas lá em Atos 2, versículo 12. E todos maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Eles estavam em dúvida. Outros zombando diziam: estão cheios de monstros. Olha, se eles estão zombando, como que eles vão aceitar a Cristo zombando? Não é? Versículo 14 de Atos 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém,
Aí Pedro aqui começa a pregar. Ele vai pregando. Versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ele prega aqui, Pedro prega até o versículo, pregação de Pedro, até o versículo 36. E o versículo 36 está assim, aí são as últimas palavras da pregação de Pedro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha, ouvindo isto o quê? As línguas ou a pregação? É claro que houve um barulho de línguas e tal, uns estavam confusos, outros estavam perplexos, outros estavam, entende? Houve aquela coisa, Pedro pega a palavra, fez um silêncio, porque naquela época não tinha microfone. Pedro prega aqui para quase 3.000 pessoas, para falar assim, tem que haver silêncio, eles tiveram silêncio, e Pedro prega a palavra. Após a pregação, não foi? Após a pregação, a Bíblia diz aqui, olha, versículo 37, ouvindo eles isso que é a pregação, compungiram em seus corações por causa da pregação de Pedro, não foi por causa de falar línguas, tá? E perguntaram: que faremos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão do pecado. Aí porque a promessa diz, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Note, de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam as línguas, não foram as línguas, receberam a palavra, receberam a pregação. Então, o propósito de línguas não é pregação, é heresia, é distorcer a escritura, é falta de fidelidade ao texto, isso é exegese mal feita, dizer que dom de línguas é para pregação, ok? Não pode ser, ok? As línguas no culto, como é que deve se processar essa questão das línguas no culto? Primeiro, é uma realidade, né, a língua nos cultos, que a 1 Coríntios capítulo 14 fala que é normal haver línguas durante o culto. 14:26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas. Então, quando vos ajunteis no culto, essas coisas tem. Então, pode ter línguas no culto, tá? Agora, a forma que esse dom deve ser usado, versículo 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2 ou, quando no muito, 3. Tá vendo? Porque precisa de ter ordem, tá? Precisa de ter ordem. Então não pode todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo. Então, Paulo aqui só vai explicar como é que pode, tá? Alguém fala que durante o culto não pode falar língua. Pode falar sim. Só não pode falar alto para atrapalhar, mas pode se falar para a sua própria edificação, tá? Propósito de línguas, do dom de línguas no culto. Línguas sobrenaturais, línguas divinas, não é de anjos, línguas dadas pelo Espírito Santo. Propósito, primeiro, para a edificação das pessoas no próprio culto, para poder falar secreto com Deus, e também é um sinal no meio dos crentes. É um sinal no meio dos crentes. Versículo 25. Versículo 25. Diz assim, 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, é um sinal para os ímpios ver que Deus está no nosso meio. Não pode ser proibido falar em línguas, já falamos sobre isso. Deve ser ensinado e estimulado a falar em línguas. Capítulo 14, versículo 14 também. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então,
olha quando Paulo fala assim: se eu orar em línguas, meu espírito ora bem. Se ora bem, não precisa, não se pode impedir. Versículo 39. Não proibais falar em línguas. 14, né? Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 39. Não proibais. Então, durante o culto, não se pode proibir que se fala em línguas, ok? Agora, pessoal, as línguas faladas em Pentecostes foram humanas? Essa é a grande pergunta, né? A questão da xenolalia e glossolalia. Como é que é isso? Os dicionaristas, eles traduzem ou conceituam, né, xenolalia como a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu e nem foi exposto. Xenolalia é um termo grego onde xenos significa estranho e lalia, linguagem. Então, xenolalia, então, língua estrangeira. Alguns estudiosos, não são todos, alguns estudiosos usam o termo teologicamente para identificar o fenômeno de Atos 2, pois os discípulos falaram em línguas que nunca aprenderam, não é? Estranha para eles que falavam, mas conhecida para os ouvintes. Então, outras pessoas acreditam também que xenolalia é sinônimo de glossolalia. Xenolalia é falar em língua desconhecida para quem fala e conhecida para quem ouve, diz os dicionaristas. E alguns teólogos também acreditam nisso. A glossolalia é aquilo que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e 14. É falar em línguas nunca aprendidas, falar em línguas dadas pelo Espírito Santo, só que estranha para quem fala e também estranha para quem ouve. Isso é glossolalia. Estranha para quem ouve e estranha para quem fala. Xenolalia é estranha para quem fala, mas já é conhecida para quem ouve. Isso segundo os dicionaristas, né? Eu, particularmente, ao estudar o texto da Escritura, não gosto da ideia de xenolalia para Atos 2. Para mim, o que houve em Atos 2 foi glossolalia, não foi xenolalia. Na Bíblia, para mim, quando estudo a Bíblia, não existe xenolalia. Não existe. É coisa inventada de homens. E eu vou mostrar as razões. Primeiro, o termo xeno e seus derivados não aparece em nenhum momento na Escritura. Não aparece. Não aparece na Bíblia. Segundo, no versículo 3 de Atos 2, tá? Versículo 3 de Atos 2, que é onde as pessoas falam que houve a xenolalia. Versículo 3, Atos 2, verso 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A palavra língua aqui é glossai, né? Línguas, glossai. Então, não é xeno, é língua, é glossai, vem de glossolalia, glossai. No versículo 4, fala assim: e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é lalei, héteros glossais, em grego. Lalei, héteros glossais. Falar em outras línguas, né? Héteros, outra. Línguas glossais. E lalei, falar. Então, versículo 4, note que não aparece a palavra xeno. Glossais outra vez. E héteros, falar em outras línguas. Tá? Versículo 8. No versículo 8, como pois, aqui já, deixa eu ler o 7, olha. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar da nossa própria língua em que somos nascidos? Note, então é aqui que as pessoas tendem a dizer que foi a xeno, mas para mim não é xeno. Por quê? Não aparece aqui a palavra xeno, nem aqui nem em lugar nenhum não aparece o termo xeno. Na Bíblia não existe esse termo, na Bíblia, tá? Então, mais uma vez, é a ausência do termo xeno aqui. Aqui aparece a palavra
no grego, né, a palavra versículo 8, pois como ouvimos cada um em nossa própria língua. Aqui, esse termo língua aqui no versículo 8 é o termo dialecto. Dialecto, né? Então, não é xeno. Ouvimos falar dialecto. Mas tem uma questão interessante aqui que eu queria explicar. Aqueles homens incrédulos, aqueles homens ímpios, aqueles homens leigos que não entendiam nada das coisas de Deus, eram eles, versículo 7, olha, os galileus, né, eles estavam ali, e ele fala assim, vem cá, gente, não são todos esses homens, desculpa, eles não são galileus, eles eram pessoas de todas as nações, né, essas pessoas, desculpa, estavam, olha, versículo 7, e todos pasmavam, todos, e esses todos aqui eram 16 nações representadas ali. Quem eram eles? Olha, versículo 9. Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontásia, Frígia, Panfilha, de Egito, Líbano, enfim. Todos esses estavam pasmos. E eles agora, ao pasmar, eles diziam, esses homens não são galileus? Então essas pessoas que estavam ali, elas eram leigas, elas eram pessoas de toda parte do mundo. E elas não conheciam, não entendiam nada. E elas é que falam. Eles estão falando no nosso dialecto, palavra grega, na nossa língua nativa. Eles é que falam isso. Para entender isso, ímpios explicando coisas de Deus, tá? Que essas pessoas não eram convertidas ainda. Eles só se convertem, como eu falei, a partir do versículo 37, quando Pedro prega, tá? Eles ainda não eram convertidos. Como eles não eram convertidos, eles não entendiam nada. Já que eles não entendiam nada, e eles falavam, esse pessoal está falando o nosso próprio dialeto. Então, a fala deles não deve ser levada em conta, porque eles não entendem nada. E eu comparo isso com o que houve lá em Daniel. Em Daniel, quando o rei Belsazar pega os vasos de ouro consagrado a Deus e convida os seus grandes, faz um grande banquete e aparece a mão escrevendo na parede. Ele queria a interpretação. E então a rainha mãe pega e fala assim, há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Ora, Daniel não tinha espírito de deuses. Daniel tinha o espírito do Deus vivo. Só que ela não entendia, ela falou isso. Dos deuses. Era a forma que as pessoas de fora, que não eram crentes, viam. E aqui acontece a mesma coisa. Eles, como eles estão de fora, eles não entendem. Eles usam o termo dialecto, né? Então não significa que eles estavam falando dialectos, tá? O que significa aqui é que era o entendimento dos ímpios, dos não conversos. Gente, eles estão falando na nossa língua, no nosso dialeto. Eles que entendiam assim, ok? Agora, vamos continuar entendendo. Então, o que eles entendiam? O que houve tanto em Atos 2, né? Língua desconhecida para quem fala, mas conhecida para quem ouve. Bem como o que houve em Coríntios, falar em línguas desconhecidas para quem fala e para quem ouve, é glossolalia. Porque o termo usado aqui em Atos, o tempo todo é glossolalia. Quem entende que é Lucas que está escrevendo, olha, versículo 4, e fala assim, versículo 3, né? Versículo 3, foram vistos por eles línguas repartidas. Aí aqui aparece a palavra glosso, né? Glossais, língua repartida. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Lucas outra vez fala, héteros glossais, tá? Outras línguas, glossais, termo oriundo de grosso. Então o que houve aqui foi glossolalia, não foi xenolalia, ok? A palavra xeno, ela não aparece na Escritura. Então isso é uma crença, uma invenção de homens para poder organizar isso na questão teológica, ok? Tem um pastor na internet, que é o pastor Iago Martins, em seu vídeo desvendando as línguas estranhas
na Bíblia e ciência, ele diz o seguinte: no minuto 54, Iago classifica o que ele entende sobre dom de línguas na Bíblia. Falar em línguas nas Escrituras, diz o Iago Martins, é falar em línguas desconhecidas e não uma linguagem espiritual. O dom de língua seria uma habilidade de falar em um outro idioma e não a capacidade de falar em língua não humana. Para o Iago Martins, falar em línguas é falar em língua humana. Tá? O interessante é que as línguas foram dadas no Pentecoste 50 dias após a Páscoa. Tá? E o termo glosso aparece com seus cognatos, aparece a cerca de 50 vezes no Novo Testamento. Não é interessante isso? 50 dias após a Páscoa e aparece em torno de 50 vezes a palavra, é muito interessante isso. Em torno de 47 versículos, tá? O número de vezes que aparece, 50. É curioso isso, né? Isso quer dizer alguma coisa. É verdade que na maioria das vezes, para falar do membro, língua, ou de língua como etnia, né, como em Apocalipse 5 e 9, por exemplo, que fala, né, todos os povos, raças, tribos e línguas, está falando de etnia ali, vai usar também o termo glossa, né? Termo glossa. Então, o Iago continua os seus argumentos. No minuto 2.16, citando Marcos 16 e 17, e Iago faz questão de dizer o capítulo alongado de Marcos. Por que ele fala isso? Porque nos originais tem basicamente dois tipos de manuscritos do Novo Testamento. Um é chamado manuscrito majoritário. O outro é o manuscrito chamado texto crítico ou recebido. Tá? O texto recebido ou texto crítico tem um número bem menor de cópias. Já o texto majoritário tem um número bem maior. Por exemplo, o texto majoritário há cerca de 25 mil cópias. O texto recebido, apenas 5 mil. Quando um juiz vai julgar, aí você tem 5 pessoas falando que a pessoa cometeu o crime. Você tem 25 dizendo que não. De quem é que tem o direito? Quem é que está certo? Os 5 ou os 25? Obviamente que os 25. Então, os 20 na grande maioria, os 25 mil cópias do Novo Testamento são os textos chamados majoritário. Por isso, maioria, majoritário. Nesse texto chamado majoritário, tem Marcos 16 e 17. Tem o capítulo 16 todo. Essa parte que Iago chama de alongado, ela está no texto majoritário. Então é digno de crédito. Não existe nenhum descrédito na Bíblia em Marcos 16 por causa de que os textos recebidos, que é a minoria, não consta. Não existe. Tá? Não tem como desvalorizar o texto por causa disso. Ainda que alguém queira desvalorizar, ainda que o que está em Marcos 16 e 17, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão novas línguas. Então, mesmo que alguém queira tirar isso não é essa parte, o capítulo 16 de Marcos, não está em contradição aos demais textos na Bíblia. Atos 2, por exemplo, fala que eles falavam em línguas. Atos capítulo 19, e quando eles falaram também em línguas, há muitas postões. 1 Coríntios capítulo 12, falar em línguas. Então, assim, essa é uma verdade que não depende de Marcos 16, tá? Contudo, Iago faz questão, que é para, tipo assim, descredenciar, para mostrar que isso não é digno de crédito. Mas isso seria um pouco assim, faltar um pouquinho com a honestidade. Esses sinais seguirão os que creem. Aí vai lá. Aí vai fazer uma lista em Marcos 16 e 17, fazer uma lista. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Todos os atos são atos sobrenaturais.
sobrenaturais. Todos são sobre-humanos. Sobre-humanos, todos os atos que está ali. Por que todos seriam sobre-humanos? E por que só línguas está ali, kainos glossas? Né? Imporamos, falarão novas línguas, né? Falarão novas línguas, kainos glossa. Então, por que curar, beber coisa mortífera, expulsar demônio, tudo isso é sobrenatural? Mas por que falar língua tem que ser humano? Não, todos esses sinais são sobrenaturais. Todos são sobre-humanos, eles não são humanos, ok? O contexto do próprio capítulo não permite essa forçação de barra, está distorcendo a escritura. O texto relaciona uma série de sinais, como eu falei, sobrenaturais: expulsar demônio, curar enfermo, beber veneno, pegar em serpentes venenosas. Entre eles está o falar em novas línguas, como eu falei, kainos grossas. Será que todos são sobrenaturais? Apenas novas línguas não é sobrenatural? Seria uma falta de coerência, com certeza. No minuto 3:48, Iago cita Atos 2 e 4. Começaram a falar em outras línguas, héteros glossa, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Héteros, a palavra héteros glossa, falar em outras línguas, a palavra hétero, outra língua, outra diferente, de outra natureza. Hétero é usado para falar a respeito da relação sexual, homem com mulher. Homem hétero se relaciona com um outro ser totalmente diferente, a mulher. Tá? Então, falar em outras línguas, heteroglossa, é falar numa língua totalmente diferente, de natureza diferente, natureza divina, e não de natureza humana. Ok? Isso é mesmo querer dizer que falar em línguas, em Atos 2, é falar em línguas humanas, é uma torção do texto sagrado. Não pode ser humana por causa da natureza, diferente. Não é? E é concedida espiritualmente, concedida pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então é Ele que concede. Né? A pessoa não fala quando quer, é o Espírito Santo que concede, que fala. A pessoa fala pelo Espírito Santo. Basta olhar para a conclusão dos ouvintes de Atos 2, que você vai ver. Atos 2 e 12. Todos maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? Outros zombando, diziam, estão bêbados. Ora, se as línguas são humanas, por que eles estavam se perguntando? O que isso significa? Se alguém falar na minha língua, eu não pergunto nada se isso significa alguma coisa ou não. Tá? Então eles estavam... E detalhe, note que as pessoas estavam falando tudo ao mesmo tempo. É possível que as pessoas entendessem algumas palavras. A pessoa olhava assim e entendia algumas palavras soltas que as pessoas estavam falando, e eles percebiam que as pessoas estavam exaltando a Deus ao falar em língua. Sim, isso é possível. Não é? Mas eles ficavam confusos, porque um falava um, outro falava outro, outro falava outra. E agora Pedro então pede que as pessoas fiquem em silêncio e ele agora começa a pregar. Tá? É verdade que a palavra silêncio não aparece ali, mas quando você estuda o texto com calma, você percebe que teve que haver silêncio, porque não havia microfone, caixa de som naquela época, e Pedro levanta e prega um grande sermão e 3.000 almas se convertem. Tá? Não tinha como propósito evangelizar, nós já falamos sobre isso, né? Falar em línguas não tinha como propósito evangelizar, porque as pessoas só se converteram com a pregação de Pedro, e o versículo 41 é clássico aqui, ó. De sorte que foram batizados. Note, por como que o dom de língua não tem propósito de evangelizar? É claro na Bíblia. Versículo 37, versículo 36, Pedro terminando a pregação, né? Pedro começa a pregar no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, em Atos 2, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e diz: varões judeus e tal, ele vai pregando. 14, 15, 16, 18, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos, irmão? Ouvindo eles isto o quê? Foi a pregação, não foi a língua. Ouvindo eles a pregação. E a prova que é a pregação está no versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Não foram as línguas.
receberam a palavra pregada. E ali agregaram-se quase 3.000 almas. Ok? Então isso reforça que a pregação, que falar em línguas não é para pregação. Para a pessoa se converter é a pregação da palavra de Deus. Ok? Em Atos 19:6, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Palavra glossa, mesma coisa. Não há um falar em línguas fora do poder sobrenatural do Espírito Santo. Impondo as mãos, olha, poder. Impondo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas. Então note que é falar em língua, não há falar em línguas fora do Espírito Santo. Para falar em línguas tem que ser na ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo. Há uma tendência, há uma dependência do Espírito Santo. Se fosse outros idiomas, não havia necessidade dessa dependência do Espírito Santo. É só pagar um curso, entrar no curso de inglês, espanhol, não precisa nem de ser evangélico para poder aprender a falar outras línguas. Pode ser até espírita, pode ser o que for, não é? Mas para falar em línguas, conforme a Escritura fala, aí tem que ser convertido, tem que ser servo do Senhor, e só o Espírito Santo concede que a pessoa fale em outras línguas, ok? Desculpa. No minuto 9:29, Iago entra na questão do capítulo 12 a 14, né, de 1 Coríntios. Aqui vemos um contraste entre línguas e profecia. As línguas não podem ser humanas, diz. As línguas não podem ser humanas, pois quem fala línguas, as línguas não podem ser humanas, pois quem fala línguas fala a Deus e fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Né? Então, quem fala em línguas não pode ser humanas. Tá? Por que não pode ser línguas humanas, como o Iago está falando? Porque o que fala em língua não fala aos homens. Ora, se não fala aos homens, como é que quem fala em língua é a língua humana? Não pode ser. Não fala a homens. A profecia já é aos homens. Aí sim, a linguagem é dos homens, porque é Deus falando com os homens. Profecia sim. No minuto 10:57, Iago fala sobre o dom de língua no contexto missionário. Já vimos que não pode ser, né? Não tem como ser. No minuto 16:52, levar as línguas para o lado científico. Aqui eu quero a sua atenção. Iago diz que as línguas nos cultos pentecostais ou nos neopentecostais deveria ser entendida por alguém no mundo. Iago diz que alguém do mundo inteiro, alguém de algum país, deveria entender o que é falado. E a forma de se entender isto, Iago fala, é através de um estudo linguístico. Então, no minuto 17:10, Iago diz que alguns pesquisadores levaram essas línguas para laboratórios. A conclusão foi que nenhuma estrutura de idiomas foi encontrado. Examinaram essas línguas, pegaram pessoas, filmaram, gravaram áudios e levaram para laboratórios, linguistas, né, linguísticos, profissionais da língua, estudaram essas línguas. A conclusão foi tese de doutorado, de não sei quem. Qual foi a conclusão? Nenhuma estrutura de idiomas foi encontrada. Isso diz Iago. O ponto comum dos pesquisadores, tanto no Brasil como fora do Brasil, foram que o fenômeno é de origem de quem fala. Segundo, é uma fala livre e desconexa, solta. A pessoa fala. Quando ele fala que o fenômeno é de origem de quem fala, Iago está dizendo que, por exemplo, quem fala em línguas, se for baiano, ele vai falar em línguas pelo Espírito Santo, mas com sotaque baiano. Se a pessoa for carioca, vai falar em línguas com sotaque carioca. Se a pessoa for inglês, vai falar em língua com sotaque americano. Então, escuta. Isso foi... os pesquisadores, eles detectaram isso. Mas isso não anula o fato de quem fala em línguas falar pelo Espírito Santo.
Irmão, sabe por quê? Para que a Bíblia fosse escrita, o Espírito Santo inspirou os homens. E ele não tirou a capacidade e os sotaques e as características de cada pessoa. Não. Cada pessoa escreveu com sua própria realidade. Por exemplo, Amós era boiadeiro. O livro de Amós, do profeta Amós, está cheio de gírias, sotaques do campo, linguagem do campo, de boi, entende? Oséias, mesma coisa, sotaque do campo. Então, note que para inspirar a Bíblia, que é muito mais sério do que falar em línguas, tá? Deus permitiu que os escritores usassem seu próprio sotaque. Imagina para falar em língua. Então isso não desclassifica falar em língua e nem coloca a língua como humana. Ela é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá a língua à pessoa, ela fala, e o Espírito Santo simplesmente respeita o sotaque de cada pessoa, de onde ela é nascida, simplesmente assim. A fala é livre e desconexa, ou seja, não dá para se entender. Sabe por que não dá para se entender? E outra questão também que é muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita e não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, quem está falando em línguas, está falando em língua pelo Espírito Santo, de maneira sobrenatural. Pode colocar em laboratório, pode filmar, pode gravar. A Bíblia diz: de ninguém é discernido, ninguém consegue entender. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Irmão, levar a língua para laboratório, para levar a língua para linguista estudar, homens, isso é querer humanizar as coisas de Deus. Isso é materialismo, isso é humanismo, isso é falta de espiritualidade. Isso é inaceitável até. Como é que uma pessoa que se diz pastor, como é que uma pessoa que se diz entendido na teologia, tem a capacidade de dizer que as línguas foram levadas para o laboratório para poder ser estudado no laboratório? Tenha santa paciência. É muita falta de espiritualidade aqui para nós. Por fim, os dons espirituais na história. Os dons teriam cessado no primeiro século? Hoje o Espírito Santo, será que ele não usa mais ninguém como usava no primeiro século? Biblicamente, nós temos, olhando pela Bíblia, nós temos aqui, no primeiro século, tá? Nós vemos até que é o ano 100, os apóstolos e tal, né? Os dons sendo usados. Agora, vamos ver ao longo da história, depois do primeiro século, será que esses dons cessaram? Não cessaram. A questão é que as pessoas não divulgam. Eu conversando com um amigo meu, que é professor de história na UFES, e ele diz que uma das facetas do historiador é ele escreve como se fosse um repórter. Ou seja, ele escreve aquilo que está em alta, aquilo que as pessoas querem saber no momento. Mas aquilo que as pessoas querem saber não significa dizer que é tudo que está acontecendo. Às vezes tem muitas coisas que estão acontecendo, que as pessoas já sabem que acontece, não é nenhuma novidade, não é novidade. Então o historiador simplesmente não narra por não se tratar de novidade. Já é uma coisa comum, então o historiador não narra. Foi isso que aconteceu a partir do primeiro século. A história não narra muita coisa, mas existem fatos, fatos concretos que mostram que a partir do primeiro século os dons continuaram. A partir do segundo século, temos testemunhos ao longo da história. Iniciamos aqui com os pais da igreja, Justino Marte, do ano 100 ao ano 165. Ele diz
Justino Mártir, Deus afastou o seu espírito de profecia dos judeus e transferiu para a igreja como prova da graça divina. Justino Mártir fala sobre isso. Depois, Irineu de Lyon, na França, no ano 115 a ano 202, ele disse: os dons de profecia, discernimento de espírito, expulsação de demônios são realidades na igreja da Gália. Mencionou também duas classes de milagres: falar em línguas e ressuscitar mortos. Então note, nesse período os dons estavam plenamente em vigor. Hipólito de Roma, anos 160 a 235. A tradição apostólica mostrou que não precisa impor as mãos sobre os leigos que já praticam os dons de curar. Então note, Tertuliano, pai da igreja, Tertuliano, anos 160 a 220, disse: agora todos esses sinais, dons espirituais, como salmos, visões, orações em êxtases, ministração de cura e revelações, são disponíveis sem nenhuma dificuldade. Origens, ano 180 a 254 depois de Cristo. Acusava os crentes de serem estranhos por falar em línguas ininteligíveis. E na sua obra em defesa do cristianismo, Origem, ele encontra pessoas que evidenciam dos dons de curar, expulsação de demônios, sinais e maravilhas. Note, Origem estava tentando refutar essa realidade que acontecia, e ele escrevia como algo estranho, mas acontecia. Gregório Taumaturgo, 213 a 270, ele diz: pode ser tremendamente usado com dons de curar, profecia, expulsação de demônios, a ponto de Basílio Grande declarar que Gregório deveria ser contado entre os apóstolos. Tão usado que Gregório foi. Eusébio de Cesareia, 260 a 430, ele relata no livro 3, capítulo 37 do livro História Eclesiástica. Ele escreve: dos afamados daquela época, diz que Quadrato ter-se-ia destacado por seus dons proféticos. Também que o Espírito Santo operava muitas maravilhas. Ou seja, Eusébio está relatando que Quadrato, ele se destacava por dons proféticos e por muitas maravilhas operadas no meio dos crentes. João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, ano 307 a 407, ele diz: por todos os cantos desse mundo habitável, não há nação, não há paz ou cidade, não há país ou cidade, onde não seja comum as maravilhas operadas pelos dons do Espírito Santo. Ambrósio, 350 depois de Cristo, ele declara em sua obra Of the Holy Spirit, não é? Que o dom de línguas, como sendo concedido no seu tempo pelo Pai. Ele fala sobre isso. Agostinho, 354 a 430, relata que durante o batismo em águas, um comediante foi curado, não só de paralisia, mas também de hérnia. Gregório o Grande, 540 a 604. Em sua biografia, escrita por Benedito de Núrcia, onde tentou oferecer documentação por meio de um relato de milagres variados, incluindo curas, expulsação de demônios, profecia e sobre também futuro e livramento perigoso. Sobre o futuro e livramentos perigosos que Deus dera no futuro. Revelações, profecias a respeito do futuro e sobre livramentos que foram dados. Gregório Grande conta isso. John Wesley, ano 1703 a
a 1791, fundou o movimento Wesleyano na Inglaterra, cujos seus seguidores afirmavam ter sonhos, revelações, profecias, cura divina e etc. Durante a Reforma Protestante, século XVI, Silésia, discutia com Lutero, pois queria voltar ao Pentecoste. Mais tarde, a igreja estava buscando os dons espirituais. Note, João Calvino, no ano 1564, relata que Paulo chama profetas não só qualquer intérprete da verdade divina, mas os que receberam alguma revelação particular. Olha, alguma revelação particular. Hoje, tais profetas não mais existem ou são menos visíveis. Não quer dizer que não existem, são menos visíveis. Não excluam o dom de profecia preditiva, desde que associado ao ensino. Então, desde que seja para edificação, João Calvino fala. Então, ele reconhece que havia o dom, revelação particular e profecia. Charles Spurgeon, 1834, 1892, em sua biografia escrita pela sua esposa e secretária, relata que Spurgeon está em um culto quando ele se dirige a uma jovem e ele diz para ela: essas luvas que você está usando não foram pagas, você as roubou do seu patrão. Depois verificou-se e descobriu que aquilo era verdade, ou seja, revelação pelo Espírito Santo. Rua Azusa, número 312, ano 1900. William Seymour era um pastor de origem africana, oriundo da Igreja de Deus e do movimento holinês. Então, depois de passar pela experiência bíblica de falar em outras línguas, profecias, dons de curar, foi expulso e fundou o movimento Fé Apostólica. Evidenciou Daniel Berg, Gunnar Wingre, que vieram para o Brasil, e esses dons chegaram aqui no Brasil através de Gunnar Wingre, Daniel Berg, no que se relaciona à Assembleia de Deus, que eles fundaram o movimento da Fé Apostólica em 1911, depois foi para a Assembleia de Deus, e é uma realidade tanto no Brasil, na Assembleia de Deus e fora da Assembleia de Deus, em muitas igrejas que buscam e creem os dons espirituais. O que significa? Os dons espirituais não cessaram. Biblicamente, os verbos mostram que eles estão em vigor. Ao longo da história, o Espírito Santo concedeu aos crentes. E hoje, no século XXI, os dons espirituais estão em vigor. Não se pode negar. Não se pode proibi-los. Deve ser buscado. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha compreendido. É um vídeo um pouco longo, mas foi para esclarecer a realidade e as verdades incontestáveis a respeito dos dons espirituais e que deve ser buscado ainda hoje. Que busque os dons espirituais. Desfrute dessa dádiva dada pelo Senhor. E que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.